Salve, salve, minhas queridas e meus queridos! Vamos nessa aula estudar os conflitos da Guerra Fria. Primeira coisa, é importante a gente fazer uma definição. Guerra Fria é uma guerra que nunca aconteceu de fato, diretamente, entre Estados Unidos e União Soviética. Dois modelos de mundo, de sociedade e de economia estavam em conflito, mas não podiam se atacar diretamente porque ambos eram potências nucleares. Uma guerra entre eles significaria o fim do mundo. Então, na prática, os conflitos da Guerra Fria acontecem no terceiro mundo, ou seja, nem no capitalismo desenvolvido, nem no socialismo desenvolvido, mas nos países pobres, especialmente ao sul. Muito interessante pensarmos que a África e a Ásia eram continentes explorados e dominados pelo neocolonialismo europeu. E o neocolonialismo nada mais é do que uma relação de exploração do capitalismo industrial. Lá no século XIX, a Europa precisava vender mercadorias para a África e a Ásia precisava de mercados consumidores. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, uma série de países que estavam dominados pelos países europeus começam a lutar por sua independência. Começa uma luta anticolonial, começa uma luta anti-imperialista. Vários dos exemplos que veremos nessa aula manifestam uma tentativa dos países de buscarem um desenvolvimento livre das potências europeias. Enquanto os países do terceiro mundo buscavam o seu caminho, a sua independência, romper com aquela relação colonial, as duas superpotências disputavam e tentavam trazer para o seu lado e para a sua órbita de influência. No caso, os Estados Unidos da América, tentando trazer e manter todos esses países sob o domínio capitalista. Ao mesmo tempo, a União Soviética buscava, de certa forma, influenciar certos movimentos e trazer para a sua órbita de influência. União Soviética e Estados Unidos, então, são peças-chave nos conflitos da Guerra Fria. Eu quero começar com um dos primeiros desses conflitos, a Revolução Chinesa. Para a gente entender a Revolução Chinesa, devemos lembrar que desde o século XIX, a China era uma região explorada pelo imperialismo europeu. Os países industrializados chegaram com sede e com fome de explorar aquele mercado. Milhões de pessoas na China, portanto, milhões de possíveis consumidores. Mas em 1949, ou seja, depois da Segunda Guerra, depois que o Japão foi derrotado na Segunda Guerra, os chineses, para romper com as ligações que os prendiam à Europa, os chineses vão organizar uma revolução. E uma revolução que transformará a China num país socialista. O Partido Comunista Chinês toma o poder. E essa revolução chinesa, que se consolida como uma revolução socialista, transforma um dos países mais populosos do mundo num estado comunista. Mas a situação é muito peculiar, porque a China vai se afastar da União Soviética e, adivinha só, vai se aproximar na década de 70 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos capitalista e a China comunista vão fazer uma aliança como forma de isolar os soviéticos. Mas vamos prosseguir, vamos ver outros conflitos da Guerra Fria. A Revolução Chinesa de 1949 vai inspirar a Guerra da Coreia. Os comunistas do norte da Coreia invadem o sul da Coreia. Então temos uma grande guerra. Estados Unidos intervém, União Soviética intervém. E isso vai culminar com a divisão da Coreia. Coreia do Norte, comunista, Coreia do Sul, capitalista. E os Estados Unidos, que não são bobos nem nada, vão injetar muito dinheiro na Coreia do Sul. Eles querem que a Coreia do Sul seja um exemplo de um país capitalista bem-sucedido. Não por acaso a Coreia do Sul é um país com grande desenvolvimento econômico até os dias de hoje. Vamos prosseguir.
Em 1959, a Guerra Fria vai ficar quente e vai chegar pertinho dos Estados Unidos da América. Nós teremos a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela começa como uma revolução nacionalista. A ilha de Cuba era uma ilha muito próxima dos Estados Unidos, uma ilha caribenha no Mar do Caribe. E os Estados Unidos tinham uma relação econômica muito forte com Cuba. Cassinos, grandes hotéis, redes de prostituição. Cuba era o verdadeiro paraíso norte-americano. Só que a população cubana estava numa condição econômica muito ruim. E os Estados Unidos apoiavam uma ditadura, a ditadura de Fulgêncio Batista. Então alguns cubanos se armaram, foram para Cuba para tentar derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Fidel Castro, Che Guevara e alguns homens que optaram por uma tática de guerras de guerrilha. O que são guerras de guerrilha? São guerras em que o contingente militar vai ficar se deslocando rapidamente. Ele nunca vai para um confronto direto, mas ele busca ataques rápidos, ataques estratégicos e com rápido deslocamento. Desta forma, esses guerrilheiros vão pouco a pouco conquistando o apoio da população. A população vai se aproximando desses guerrilheiros até que, em 1959, eles tomam o poder em Cuba e expulsam a ditadura de Fulgêncio Batista. A Revolução Cubana começa como uma revolução nacionalista. Só que como os Estados Unidos têm os seus interesses econômicos prejudicados, eles imediatamente decretam um embargo. Nenhum país pode comercializar com a ilha de Cuba. Sabe quem que gostou de ouvir isso? A União Soviética. A União Soviética chegou e falou: senhor Fidel Castro, vocês estão precisando de produtos, combustível, armas? Eu posso lhe ajudar, mas vocês vão ter que se aproximar do bloco soviético, do bloco socialista. Cuba, então, vai se transformar em um Estado socialista. Olha que fenômeno interessante, uma revolta anticolonial, uma revolta anti-imperialista, portanto uma revolta nacionalista, vai se transformar em uma transformação socialista. Cuba vai entrar para a órbita soviética e se transformará num Estado socialista. Isso assusta profundamente os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América perderam o controle sobre uma ilha que está a 40 minutos do seu território. Os Estados Unidos vão enxergar nisso uma expansão do comunismo e, pior ainda, os soviéticos vão propor a instalação de mísseis nucleares na ilha de Cuba. O mundo para em 1961. Temos quase uma guerra nuclear. De um lado, União Soviética, de outro lado, Estados Unidos se ameaçando. Mas conseguem chegar num acordo. A União Soviética ia tirar aqueles mísseis, mas os Estados Unidos iriam respeitar a ilha de Cuba. Mas os Estados Unidos ficaram com medo dessa possível expansão soviética. E quando descobriram que lá na Ásia, na região da Indochina, na região do Vietnã, grupos comunistas estavam tomando o poder, os Estados Unidos vão mobilizar tropas e soldados americanos e vão entrar em uma guerra, a Guerra do Vietnã. O Vietnã era uma região que durante todo o século XIX foi explorado por países europeus. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os vietnamitas estão tentando a sua independência e alguns desses vietnamitas são comunistas. Os norte-americanos vão mobilizar milhares de soldados para combater as guerrilhas no Vietnã. Só que o problema é que o maior exército do mundo, o mais poderoso contingente militar do globo, foi derrotado pelos vietnamitas. Um exército pobre, um exército fraco, mas um exército que domina o território, que domina a tática da guerra de guerrilha. Os Estados Unidos da América ficaram anos no Vietnã, mas foram derrotados. Essa foi uma derrota profundamente humilhante para os Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos vão começar a fazer? Vão tentar
fazer operações preventivas. Ao invés de combater o comunismo quando já está estabelecido, é importante evitar que o comunismo chegue. Por isso, os Estados Unidos vão patrocinar ditaduras militares na América Latina e na África. Ou seja, dão apoio logístico a golpes de Estado e a ditaduras, a regimes profundamente autoritários e anticomunistas. É a estratégia norte-americana para não perder o controle de determinadas regiões e conter o avanço do comunismo. Um importante conflito da Guerra Fria também será a Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão vai ser uma espécie de Vietnã soviético. No Afeganistão tínhamos um governo pró-União Soviética, mas os Estados Unidos vão financiar algumas guerrilhas, alguns soldados, para derrubar aquele governo pró-soviético. E o que acontece? Quando aquele governo é derrubado, a União Soviética mobiliza tropas para restaurar o controle do Afeganistão. Fica por anos naquela guerra até que retira as suas tropas. Assim como os Estados Unidos perderam o Vietnã, os soviéticos perderam o Afeganistão. Para resumir essa aula, vimos aqui alguns conflitos da Guerra Fria. Como é que Estados Unidos e União Soviética vão intervir no terceiro mundo. E para garantir os seus interesses, promove uma intensa violência e mortalidade nos países pobres do terceiro mundo, na América Latina, na Ásia e na África. Tira foto dessa aula, se liga nessa história e um bom estudo!